Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e aqui nesse canal a gente ensina técnicas para que você consiga se safar das maiores dificuldades que nós podemos passar nos tempos atuais. A crise alimentar que já chegou e que promete se ampliar e ficar ainda mais difícil para todo mundo, está levando muita gente a armazenar comida. E aqui no Guia do Sobrevivente você encontra tudo que você precisa para fazer um belo estoque. Açúcar gera energia, sempre. Então, quando você precisar daquele boost energético, você vai comer uma coisa doce. Para uns é energia pura, é o sonho realizado, é uma das melhores coisas que existe. Para outros, como eu, é um baita de um veneno. Eu sou alérgico a açúcar. E para você ter uma ideia, você que está acompanhando o canal, de quanto açúcar eu preciso na minha casa para 1 ano e meio, 1,5 saco desse daqui já é mais que suficiente. Prazo de validade do açúcar. O açúcar não tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade indeterminado. Ou seja, enquanto ele estiver bom para consumo, você pode consumir. Quando ele estraga, você percebe na hora. E ele só estraga se ele pegar água e umidade. Olha só, por mais que o açúcar tenha um prazo de validade indeterminado, você ainda tem algumas condições de armazenamento e não é o pacote que ele vem, ok? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Se você der uma boa focalizada aqui, você vai ver que ele tem várias marcas aqui, ó. Olha aqui. Essas marcas são furos. Tá vendo aqui, ó? É uma série de furos e se você olhar o saco de açúcar aí na sua casa, você vai ver que ele também tem esses furos aqui. Isso daqui é uma estratégia para que a umidade entre e saia de dentro do saco, enquanto ele está lá no mercado, ok? O que vai acontecer? Ele vai entrar água, ele vai endurecer e depois o funcionário vai pegar e vai fazer assim e colocar a venda para você de novo, ok? Por isso que, na hora que você for armazenar o seu açúcar, você precisa olhar a data de fabricação. A data de fabricação é muito mais importante do que a data de validade. Esquece a validade, ok? É tipo vinho, não tem prazo de validade. Agora, a data de fabricação significa que, no lugar que ele estava armazenado, pelo menos, ele não ficou tempo demais absorvendo tudo que tinha no ambiente. E se você não sabe disso, se tem um lugar no mundo onde é propício para que se tenham ratos, insetos e todo tipo de coisa, são os supermercados e os depósitos de comida. A técnica que você vai ver hoje serve para todo tipo de açúcar. Demerara, açúcar cristal, açúcar fino, açúcar de coco, qualquer um. Embora alguns pacotes de açúcar sejam absurdamente caros. Peraí, eu vou tirar uma coisa da frente antes que vocês me perguntem, ok? Sim, você pode armazenar adoçante. Assim como o açúcar, ele tem prazo de validade indeterminado e você não precisa fazer absolutamente nada. É pegar a embalagem de adoçante e colocar na prateleira, ok? Quais são os melhores? Os em pó são muito melhores do que os adoçantes líquidos, ok? Por conta de manutenção e todo o resto. Então, se você já é habituado a usar as caixinhas de adoçante, basta que você compre mais e coloque na prateleira, tá? Qual é o melhor açúcar que você pode consumir? Bom, para responder essa pergunta, eu espero que as pessoas que entendam um pouco mais de açúcar do que eu, que sou alérgico, entrem aqui nos comentários e coloquem. Se tiver uma nutricionista, melhor ainda, ok? Eu posso te dizer, com certeza, qual é o melhor açúcar para você armazenar por longo tempo. E esse açúcar é o açúcar cristal. E eu já explico para você por quê. Sobrevivencialistas, preparadores e qualquer outras pessoas que queiram armazenar alimentos por longa duração, aumentar o prazo de validade deles, já sabem que a garrafa PET é um dos recursos mais importantes que você tem e, inclusive, um dos melhores e mais fáceis de usar. Não é diferente com o açúcar. A garrafa PET vai proteger o conteúdo do açúcar lá dentro. Só que, diferente de grãos, por exemplo, quando a gente lida com açúcar, você não precisa espancar ele até ele virar uma massa sólida. Muito pelo contrário. Esse você tem que deixar meio frouxo. E 1 galão de boca larga, ok? Isso daqui pode ser 1 galão de água mesmo, tá? O importante é que você sempre use material que seja alimentício, não pode de material de limpeza nem nada do tipo, e principalmente que você higienize depois.
eu higienizo todos os meus com álcool, tá? Eu coloco o álcool aqui dentro, chacoalho bem e deixo ele secar, tá? E é importante que você deixe secar. Vamos lá. Vou colocar aqui o meu funilzinho improvisado e despejar açúcar dentro do galão. Bora lá. Ao contrário das outras preparações que nós fazemos, nós não queremos que ele fique socadão, que ele fique muito preso aqui dentro. Ele tem que ficar cheio normalmente, porque com a embalagem frouxa você corre mais risco de perder o que tem dentro dela, tá? Porque ela dobra e tudo mais. Mas nós também não queremos que ele fique batidão, tipo, que você saia batendo demais isso aqui. Eu garanto para você, eu garanto que daqui um ano, exatamente um ano, esse galão inteiro vai virar uma pedra, mesmo se você consiga eliminar toda a água dele e consiga fazer uma tampa perfeita. O açúcar vai empedrar, tá? Qualquer açúcar vai empedrar. E é por isso que eu prefiro o açúcar cristal, porque o cristal, na hora que você vai tirar, basta você dar uma amassadinha nele, que ele se solta muito mais fácil do que o açúcar fino. O açúcar fino vira literalmente um tijolo que às vezes você tem que até raspar para poder usar. Olha só. Uma outra diferença importante entre açúcar e armazenamento de grãos é que o açúcar você não precisa secar. Na verdade, você não vai conseguir secar. O que você pode fazer é deixar os pacotes 2 horas no sol, só para perder aquela umidade inicial, e depois já vir e embalar ele direto, ok? Eu não recomendo colocar no forno, porque senão você vai ter um belo de um caramelo na hora que você for colocar as coisas aqui. Ele derrete e endurece e acaba atrapalhando e você pode acabar perdendo as suas preparações. Então, não. Ele sempre vai ter água e é isso que faz o açúcar endurecer aqui dentro da garrafa. Olha só, não tem mistério nenhum. Com a boquinha bem cheia de açúcar aqui, ó, você vai vir e vai tampar normalmente, como você fecharia a garrafa normal, tá? Bem apertado para não entrar água, e depois passar fita isolante. Lá nas preparações de arroz e tudo mais, a gente se esforça pra caramba para criar um vácuo lá dentro, né? A gente põe o algodãozinho, põe fogo, absorvedor de oxigênio. Aqui você não vai pôr nada, tá? É só o açúcar mesmo, e tem aí um baita de um segredo que eu vou contar para vocês agora. Vamos lá. Você precisa entender uma coisa. O açúcar é um dos conservantes mais poderosos que existe, tanto quanto o sal, ok? Nós já fizemos um vídeo do sal que você pode assistir aqui em cima. Mas o açúcar é um baita conservante. Praticamente todos os subprodutos da cana-de-açúcar são de validade extrema, muito grande. Se você parar para pensar, você vai ver que você vai achar bem pouca coisa que sai da cana-de-açúcar que não tem um prazo de validade gigantesco. Clássico, né? Pois é, outra variação, outro subproduto da cana-de-açúcar que dura até a eternidade. Dentre esses subprodutos, você vai achar muitos outros que são verdadeiros coringas na preparação e na sobrevivência. E quando a gente fala de coringas, a gente não está falando daquele docezinho clássico que dura 5 minutos que sua mãe faz lá no fogão, ok? Nós estamos falando de coisas que vão durar muito tempo, mantendo suas características. Curiosamente, no Brasil, nas épocas de festa junina como essa aqui, você vai achar diversas comidas feitas à base de açúcar que são perfeitas para você armazenar por muito tempo, seja para você comer um docinho, seja para você utilizar em outras receitas. Um exemplo disso é a clássica rapadura. Isso é basicamente melado cristalizado, ok? É a melhor explicação que a gente tem. Se você quiser adoçar um café, por exemplo, basta você raspar um pouquinho disso aqui, que o seu café vai ficar docinho. Se você tem uma receita de pão doce, pega lá as suas garrafas de farinha e raspa um pouquinho disso aqui que você vai conseguir adoçar a sua receita. Basicamente, esse daqui já é o açúcar que vai endurecer e você vai usar a longo prazo. Prazo de validade? Indeterminado. Como se armazena isso? Você pega uma caixinha, pega as barras, coloca dentro,
Acabou. Outro doce do interior, outro doce das festas juninas que você pode usar mais ou menos como você usa a rapadura, são as paçocas, pé de moleque e qualquer outro que tenha o melado cristalizado dentro dele. E se você ainda não tomou um cafezinho com uma pontinha de paçoca, você não sabe o que você está perdendo na sua vida. Se você já tomou, coloca aqui nos comentários. Na época das grandes guerras, por exemplo, eles queriam levar alguma coisa para os soldados comerem no campo de batalha. E foi para essa finalidade que eles criaram isso aqui, leite condensado. Isso daqui é um pouquinho de leite com uma quantidade gigante de açúcar. Ou seja, se você tiver uma latinha como essa daqui, você vai conseguir adoçar o leitinho, vai conseguir adoçar uma receita, enfim. Mantenha longe das crianças porque eles costumam enfiar o dedo nisso aqui e comer. Outro dado interessante dessa latinha de doce aqui é que ela também faz 3 litros de leite adoçado. Com uma latinha dessa, 3 litros de leite. A melhor comida de sobrevivência de todos os tempos, da última semana, adoçada, é essa aqui. Essa talvez seja a lata mais valiosa que eu tenha nas minhas preparações. Pêssego em calda. Isso, o açúcar é um baita conservante e é ele que faz a calda para você conservar várias frutas. Abacaxi em calda, figo em calda e todas essas que você acha, salada de fruta e tudo mais, cerejas, é tudo conservado com água e açúcar. O açúcar também vai produzir chimias, geleias, doces e muitas outras coisas de preparação. Até no biscoito de sobrevivência clássico, aquele que a gente já mostrou aqui no canal, você põe um dedinho de açúcar para garantir o sucesso da missão. Não sei se você sabe, o açúcar e os seus variantes são muito baratos no Brasil. Fora do Brasil, as coisas começam a ficar um pouco mais cascudas. E muitos sobrevivencialistas de fora do Brasil, principalmente da Europa, têm uma estratégia muito interessante para colocar açúcar nas suas preparações. E também nas suas mochilas BOB e qualquer coisa que eles achem que eles tenham que se mover e precisam de um pouco de açúcar. Bom, eu vou te contar isso assim que você colocar o seu like e se inscrever no canal. Já fez? Então bora lá. O segredo é bala, pacotes de bala. Isso. A bala, basicamente, é um composto feito de caramelo, de açúcar. Ele é extremamente energético e com ele você pode adoçar quase tudo. Se você colocar uma balinha de café dentro de uma xícara de café, você terá um café doce. Mais uma dica importante para você. Esqueça aquelas balinhas molinhas com creminho, facinhas de mastigar. A melhor bala para você armazenar e ter ela por tempo indeterminado são as que são mais vítreas, as que são mais quebradiças, sabe? Aquelas balas bem duras. Pois bem, são essas as que vão durar mais, são praticamente indestrutíveis e a embalagem delas é ótima. O açúcar de mercado é uma das melhores opções que você tem para fazer um armazenamento. Primeiro porque ele é fácil, depois porque ele é barato, principalmente se você souber como comprar. Basta você ficar de olho aí nos canais rurais, quando tiver safra de cana, é a hora certa. Ok? Você acaba comprando bem baratinho, mas é um dos produtos que tem mais variação de preço no mercado, então é bom você ficar muito de olho. Opções você tem mais apocalípticas, como criar abelha, coletar mel e tudo mais, coisa essa que você vai ver mais pra frente aqui no canal, que a gente já tem um projetinho rolando quanto a isso, ok? Mas hoje a gente vai aprender só como fazer esse armazenamento, que é bastante fácil e principalmente muito importante. Açúcar ajuda demais em processos de fermentação, ele ajuda demais para você fazer conservação, é um ingrediente principal se você quiser armazenar frutas na sua casa, principalmente se você quer ter um pomar, quer guardar frutas, é o açúcar que vai fazer toda essa conservação e em certos pontos ele é tão importante quanto o sal. Tem muita receita usando açúcar e por incrível que pareça, isso daqui ajuda até em construções da sua casa. Você não sabia disso? Pois é, em breve a gente vai mostrar uma construção feita exclusivamente com açúcar e você vai ver como ele atua em muitas situações, ok? Se inscreve aí, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se você puder, compartilhe o protocolo 550 com outras pessoas que muita gente não sabe que pode armazenar comida em casa por longa duração, tem muita gente aí passando aperto, e se essas pessoas conseguirem comprar bastante, baratinho e armazenar, com certeza não vai faltar para elas no futuro. Valeu?
Deixa seu like e a gente se vê no próximo protocolo. Vamos armazenar 1 ano e meio de comida, raposa. Né? Bora lá.